Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra. Altruísmo. Você é altruísta ou é egoísta? Há um ditado que eu não conheço muito, não tenho ouvido muitas vezes, mas ele existe por aí, que diz assim: quem parte e reparte e não fica com a melhor parte é bobo e sem arte. Você já tinha ouvido? Não, nunca tinha ouvido? Então deixa eu repetir. Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte é bobo e não tem arte. É tido como um ditado popular, carregado de egoísmo e totalmente vazio de altruísmo. O antônimo, o contrário de altruísta, é egoísta. Ou seja, uma pessoa que não é altruísta é egocêntrica, que significa que pensa apenas e em primeiro lugar nos seus próprios interesses. Qual será a minha vantagem? Ou onde estarei levando prejuízo se eu fizer isso ou aquilo? E um bom exemplo de pessoa ou pessoas que ilustram essa questão, são essas duas categorias, nós encontramos nas pessoas Abraão e Ló. Aí no livro de Gênesis, capítulo 13, nós lemos assim, Gênesis 13. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro até chegar ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que o acompanhava, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não poderia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, entre os meus pastores e os seus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra toda diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Então Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para mais próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Esse é o texto que fala dessa situação e do que houve diante do quadro que se apresentou. Abraão, um homem de paz, empenhado em manter a paz na família. Então ele propõe ao sobrinho essa separação. A desavença que estava ainda lá no segundo escalão, entre os que cuidavam dos rebanhos, que tinha a responsabilidade de levar onde havia capim, onde havia água, para que a sede do rebanho fosse saciada, dos bois, jumentos, ovelhas, etc. Abraão, na posição de tio de Ló, poderia ter resolvido essa questão aí na base de uma decisão monocrática. Ultimamente nós temos ouvido muito decisão monocrática que tem sido aplicada lá em Brasília com certa frequência. Mas Abraão prefere a democracia plena. Ele conversa com seu tio e deixa que o seu sobrinho faça a sua escolha. Ló, de forma egoísta, escolhe a planície onde havia água abundante, capim abundante. Bem, grande parte da humanidade age como Ló agiu. A melhor parte da partilha deve ser minha.
Os demais, se sobrar alguma coisa, podem levar, contando que a minha parte está segura. Esse é o nosso impulso natural. Nossa natureza que nos leva primeiro a olhar para nós mesmos. Primeiro fazer valer os nossos direitos. Não paramos para considerar a situação do outro, nem as suas necessidades, muito menos os seus desejos e os seus interesses. Imagina Ló, jovem, Abraão, idoso. Vale muito mais fácil de se manusear a situação. As montanhas sem água e a sua dificuldade natural para um cidadão mais avançado em idade. Ló escolhe a parte mais fácil e prefere então ficar com o vale, que é muito mais tranquilo. Então Ló, na ânsia de escolher o melhor, acabou levando a pior. Seus olhos viram somente as vantagens que teria fazendo aquela escolha que fez. Só que no final ele acaba perdendo tudo. Por outro lado, Abraão, que é conhecido por ser um homem de fé, não se abalou nem um pouquinho com a escolha egoísta que Ló fizera. Ele tinha absoluta certeza que a escolha de Ló não alteraria o projeto de Deus. A promessa de Deus continuava intacta. O que nós podemos ver na atitude de Abraão, que além de ser altruísta, de ter esse espírito altruísta, é que ele demonstra maturidade e confiança de que a sua porção já tinha sido escolhida por Deus. Paulo diz que nós devemos dar preferência aos outros. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, que o ditado que eu citei no início, quem parte e reparte e não fica com a melhor parte é bobo e não tem arte, que não faça parte da nossa vida, que seja banido do nosso pensamento e muito mais ainda da nossa atitude. Sejamos altruístas, possamos dar preferência aos outros, como Paulo recomenda em Romanos 12, versículo 10. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Precisamos muita oração para sermos altruístas, não é isso mesmo? Então vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, obrigado pelo exemplo que nós estamos estudando aqui nesse momento, vendo a Tua palavra que nos orienta, e que nós possamos ser tão confiantes em Ti como Abraão foi, que não teve, por motivo de abalo, preocupação, a decisão do seu sobrinho. Ó Deus, que nós possamos aprender com Abraão, confiar em Ti, mas que possamos também aprender a ser prontos para partilhar o que temos com aqueles que precisam mais. E que assim possamos estar a serviço dos Teus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.